Olá, meu nome é Simone Becher e eu vou apresentar para vocês os 11 passos para planejar a sala de aula online. Eu faço parte do grupo Educações em Rede e convido vocês para seguir os nossos canais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também o nosso site oficial, Educações em Rede. Bom, primeiramente, eu vou elencar aqui para vocês 5 motivos pelos quais é importante a gente planejar nossa sala de aula online. Primeiramente, para obter a qualidade da nossa aula, da nossa disciplina ou do curso que nós estamos oferecendo. No segundo momento, para atender às necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então, para que a gente possa planejar, é importante que a gente conheça quais são as dificuldades, os conhecimentos prévios e as aprendizagens que são significativas para os nossos estudantes. No terceiro momento, é importante planejar para estabelecer uma trilha de aprendizagem organizada para que o estudante consiga identificar e entender todas as etapas do processo. E também, num quarto momento, para que o nosso curso, a nossa disciplina, a nossa sala de aula online, ela possa fazer sentido para o estudante. Nada mais chato do que estudar coisas que não fazem sentido e que estão organizadas de uma maneira sem sentido, não é mesmo? E também, a gente planejando, a gente promove um maior engajamento dos estudantes. Bom, o primeiro passo para que a gente possa desenvolver um planejamento bem-sucedido na nossa sala de aula online é definir objetivos. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que eu vou ensinar? Do que se trata essa aula, o curso ou a disciplina inteira que eu preciso ministrar nesse semestre, nesse trimestre ou nessa aula pontual? Então, a gente precisa, para definir objetivos, dedicar um pouco de tempo, escrever um pouco sobre o assunto que nós precisamos tratar com os alunos, o conteúdo, o tema, se está dentro do nosso planejamento do ano. É importante também a gente detalhar quais são os conteúdos principais a serem desenvolvidos. Uma outra possibilidade e que nos permite definir objetivos mais claros é pedir o feedback dos nossos colegas, sejam colegas de área, sejam colegas de outras disciplinas, para que a gente possa também mostrar o que a gente está trabalhando, o que nós desejamos alcançar e ver se tem alguma coerência com o que os outros também estão estabelecendo. Eu acredito que essa conversa entre os professores ela precisa e deve, né, ocorrer. Bom, determinar então quais são os objetivos principais é um dos primeiros passos. O que eu gostaria que o meu estudante aprendesse no final do curso, no final dessa unidade, no final do conteúdo? Quais são as metas a serem atingidas individualmente por cada estudante e também no coletivo enquanto turma? O que eu gostaria que essa turma terminasse o semestre, terminasse o bimestre sabendo? Então é importante também a gente estabelecer alguns prazos, alguns desafios e também estabelecer objetivos que tenham alguma flexibilidade, porque a gente sabe que nós seres humanos, nós somos muito mutáveis, nossos estudantes também. Então, muitas vezes o que nós planejamos no início pode não acontecer e com o tempo o próprio estudante vai mostrando, né, seus percursos e seus desafios. E é importante a gente ter alguma flexibilidade mesmo no planejamento. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como é que a gente pode planejar e disponibilizar um conteúdo, assim, sinalizando objetivos, sinalizando algumas atividades. Eu gosto muito de trabalhar mostrando o dia, né, que vai começar e que vai terminar a semana de atividades, ou o mês de atividades, né, conforme o seu planejamento, colocar os objetivos a serem atingidos pelos estudantes ou pela turma e as atividades que vão estar elencadas para essa semana ou para esse período de atividades. Por exemplo, aqui eu trouxe um conteúdo que é trabalhado sobretudo no ensino fundamental, né, às vezes no EJA, Educação de Jovens e Adultos, que são os tempos verbais, né? Quem já teve essa aula deve se lembrar, presente, passado, futuro, né, e todas as variações. Bom, eu estabeleci alguns objetivos principais. Saber, o aluno precisa saber individualmente identificar os verbos no texto, determinado tempo verbal, desenvolver atitudes de interação, colaboração, troca de experiências em grupo e também o domínio dos tempos verbais. E aí eu estipulei 3 atividades durante a semana, durante esse período onde os tempos verbais vão ser trabalhados. A primeira atividade seria a leitura do texto, um texto
fictício, Os Tempos da Vovó, que seria um PDF para os alunos baixarem, mas poderia ser um texto em animação, um texto em algum outro registro diferente, poderia ser até um vídeo, né, que traga esses elementos dos tempos verbais. Depois, os alunos deveriam fazer uma resposta a um quiz online, né, algumas perguntas mais pontuais, né, para eles identificarem no texto. E, para finalizar, eu gosto sempre de colocar uma atividade de interação. Então, seria uma participação no fórum de discussão sobre o texto Os Tempos da Vovó, né, sobre os tempos verbais. Notem que eu gosto de colocar sempre aqui a data de início e de fim da atividade. É importante que os alunos saibam também aprender a gerenciar o tempo e que nós também tenhamos algum controle do tempo para cobrar essas atividades e para poder estar dando feedback para os estudantes. Bom, então vamos aqui para nosso segundo passo, que é determinar e conhecer os estudantes. Então, quando a gente vai fazer um planejamento do nosso curso online, da nossa sala de aula online, sobretudo em se tratando de educação básica, é muito importante a gente conhecer os nossos estudantes. Então, fazer essas perguntas. O que eu sei sobre os meus estudantes? Qual que é o nível de conhecimento que eles já têm sobre esse conteúdo, sobre essa disciplina? Quanto mais a gente souber, mais personalizadas e mais efetivas vão ser as nossas aulas. Nem tudo que funciona para uma turma vai funcionar para outra turma. Nem tudo que funciona para um aluno, em termos de conteúdos e formas de estabelecer esse ensino, vai funcionar para outro aluno. Então, é importante a gente conhecer essa nossa turma, esse nosso grupo de estudantes, e de preferência os estudantes individualmente, para que a gente possa personalizar as atividades de acordo com as necessidades de aprendizagem desses estudantes. Então, é importante a gente criar vínculos e conhecer previamente os estudantes, demonstrar empatia, que a gente se importa com eles. Claro que todos nós professores, né, que escolhemos essa carreira, nos importamos com as pessoas e com os nossos alunos. Mas nem sempre, na correria do dia a dia, é possível a gente demonstrar isso. E uma das maneiras da gente demonstrar isso a gente pode se interessar fazendo perguntas, na segunda-feira, por exemplo, né, fazer um chat, como é que foi o fim de semana de vocês, e eles contarem, relatarem algumas coisas que aconteceram, né, como é que foi o dia deles. A gente pode estabelecer no início de um curso um questionário, perguntando algumas coisas básicas para captar um pouco mais desse estudante. A gente pode desenvolver algumas dinâmicas colaborativas online para que os estudantes possam ali colocar um pouco do seu ponto de vista, da sua postura frente a problemas e questões. A gente pode utilizar o chat, pode usar um e-mail, o e-mail, apesar do que os mais jovens não gostam muito hoje em dia de utilizar e-mails, mas para turmas de graduação ou turmas de EJA é importante também essa comunicação para eles, é uma coisa um pouco mais estruturada, né? A gente pode utilizar, inclusive, o WhatsApp, que é um dos canais aí que estão sendo utilizados bastante para comunicação entre professores e alunos, professores e turmas, né? E também a questão da escrita, a gente poderia estar pedindo para os estudantes fazerem um texto, contando um pouco da sua história, as suas motivações, entender um pouco de onde eles vêm. Então, determinar quem são esses estudantes é fundamental para o nosso planejamento. Um terceiro passo é preparar-se para adaptar e readaptar. Então, é importante a gente estar sempre pronto para readaptar nossos conteúdos, nossos cronogramas. A gente sabe que coisas imprevisíveis acontecem, como, por exemplo, nesse ano nós tivemos aí a questão do Covid-19, né, que pegou muitos professores despreparados e que tiveram que reformular aí todo o seu planejamento. Então, é importante a gente estar preparado para adaptar e readaptar para vários formatos, inclusive, e também para prazos, né? Então, a gente vai estar sempre nesse jogo para tentar dar conta das imprevisibilidades aí da vida. Então, a gente tem que desenvolver aí essa habilidade de lidar com mudanças no nosso planejamento, sendo flexível, né? O nosso planejamento, ele é apenas um norte, mas ele precisa estar aberto, ser reorganizável, readaptável às demandas do cotidiano, tendo sempre o foco nas necessidades dos nossos estudantes. E também nesse percurso aí que precisa ser percorrido para os estudantes desenvolverem as competências e as habilidades necessárias. A gente precisa estabelecer e restabelecer, às vezes, novas prioridades para o nosso curso. Então, provavelmente, os professores que iniciaram o ano em janeiro, né, com seu conteúdo programado,
tiveram que restabelecer novas prioridades a partir do isolamento social, a partir das instruções de quarentena, né? Então, é importante essa flexibilidade. Geralmente, os objetivos da disciplina, né, o núcleo duro da disciplina vão permanecer os mesmos. O que pode variar são as atividades, os prazos, os recursos, as ferramentas que vão ser utilizadas para que os alunos possam aprender. E uma coisa muito importante é buscar fornecer conteúdos em linguagens diversas, linguagens diferentes, visuais, que contemplem a questão da audição, da escrita, da colaboração, né, do trabalho individual. Então, quarto passo seria estruturar o seu planejamento. E para além do mundo das ideias, né? Passar para o papel aquilo que a gente precisa fazer. Não adianta a gente chegar sem ter o nosso plano de aula bem estabelecido, porque pode acontecer que a gente se perde ou não consegue se lembrar das coisas que a gente gostaria de trabalhar. Então, é importante a gente passar tudo para o papel, né, para o nosso arquivo, que pode ser no Google Docs, outro recurso que você vai utilizar. E também é importante a gente estar preocupado em compartilhar nosso planejamento com professores de outras disciplinas, pedindo sempre um feedback dos colegas e também vendo o que os outros professores estão fazendo nos seus planejamentos, para que a gente possa se alinhar, se articular. De repente, um professor de história pode estar articulando um material com o professor de geografia, fazerem um projeto juntos, né, ainda que seja online. Então, a gente pode estar pensando também nessa questão da interação com outros colegas. Compartilhar com os estudantes o nosso planejamento é fundamental. É importante que o aluno tenha em mãos, né, seja em mãos virtualmente ou em mãos no papel, esse planejamento para que ele saiba o que esperar semana a semana, ou mês a mês, qual conteúdo que vai ser trabalhado, até para que ele possa se preparar previamente para esses conteúdos, para que a família possa ajudar em casa, enfim, para que se tenha um conforto de que existe alguma previsibilidade também nessa aprendizagem. Então, alguns tópicos importantes que a gente pode fornecer no nosso planejamento, que vai ser distribuído para colegas e para a família e para os alunos, seriam os objetivos do nosso curso, da nossa disciplina, os recursos que seriam utilizados, as metodologias utilizadas, as etapas, o cronograma. Muito importante as pessoas conhecerem os prazos para que elas possam se organizar na rotina delas, incluir a rotina, né, na rotina o estudo e a realização das atividades e também as bibliografias, para que se saiba de onde estão sendo retiradas as informações, os conhecimentos, né? Passo 5, se preparar para disponibilizar a ementa, né? A ementa não é tão detalhada quanto um planejamento. O planejamento, ele tem como característica ser um pouco mais passo a passo, mais cronograma mesmo, mais detalhado, mas também ajuda as pessoas a terem uma previsibilidade do que esperar da disciplina. Então, a ementa ela vai produzir a sensação de controle e estabilidade por parte dos alunos, dos responsáveis, de saber o que esperar daquela disciplina. Então, na ementa pode conter um título, a descrição da disciplina, os objetivos centrais, as datas das aulas são muito importantes. Algumas escolas ainda estão fazendo ensino híbrido, né, ou ensino que é semipresencial, ou seja, alguns dias da semana na escola, outros dias da semana em casa, e provavelmente isso vai ser mais comum, né, daqui para frente. Então, é importante ter essas datas bem claras, bem explicitadas, os tópicos principais a serem trabalhados, caso o aluno não consiga acompanhar a aula, possa retomar do tópico que ele parou, saber o que ele perdeu, para ir atrás do conteúdo, as metodologias, os recursos utilizados, recursos físicos, recursos de pessoal, recursos de materiais, enfim, e as bibliografias. Bom, como é que a gente pode disponibilizar? Onde que a gente disponibiliza o plano, a ementa da nossa disciplina, do nosso curso, né? A gente pode disponibilizar em vários locais. Pode ser no Google Drive, você compartilha o link com os seus alunos, com a família. Pode ser no Google Docs, também a mesma coisa, compartilha o link e as pessoas podem acessar. Você pode colocar no modo editável, o que não é tão desejável, porque a ementa e o plano, só você que pode mudar, mas você pode colocar no modo só visualização e as pessoas conseguem acessar aquele material e conforme você vai atualizando, elas vão recebendo as atualizações. Então, o Google Drive e o Google Docs são bem interessantes para esse tipo de dinamicidade aí da comunicação.
O e-mail, né, o mais tradicional, onde você pode disponibilizar o arquivo ou no corpo de e-mail, a ementa e o plano. O grupo do Facebook, da turma, muito interessante. O Instagram da disciplina, você pode criar um Insta e em formato de imagem ou em formato de imagem e texto, né? Um JPEG você pode disponibilizar aí a ementa de uma maneira mais, talvez mais lúdica. O WhatsApp da disciplina também, você pode subir o arquivo, você pode disponibilizar em arquivo de foto, arquivo PDF. E o site da disciplina, você pode criar um blog, um site da sua disciplina e disponibilizar lá o plano de ensino e a sua ementa. Bom, passo 6, domine esse ambiente virtual de aprendizagem. Esse passo aqui é muito importante, né? O professor que está utilizando o ambiente, ele precisa dominar. Claro que não é possível a gente dominar tudo, né? Porque os ambientes virtuais de aprendizagem estão sempre sendo modificados e atualizados. Quem utiliza o Moodle aí sabe que cada ano aí, cada período surge uma nova versão e é importante a gente estar se atualizando. Mas escolher o ambiente virtual de aprendizagem que a gente consiga entender e se preparar para utilizar ele. Então, é importante a gente escolher aquele ambiente virtual que tenha as funcionalidades que a gente gostaria e que também aprender o máximo sobre ele. Se a instituição que você trabalha já tem um ambiente virtual de aprendizagem, é importante você explorar as ferramentas e recursos desse ambiente. Testar e retestar essas ferramentas bastante antes de usar com os alunos, simular cenários, né, e possíveis erros que podem ocorrer e dificuldades que os alunos podem encontrar. E quando você perceber que tem algum ponto que é meio difícil e que até você mesmo ficou com dificuldades, de repente cria um tutorial para ensinar como é que se utiliza alguma ferramenta ou algum recurso do ambiente. Bom, e nessa mesma direção, o passo 7 seria se coloque na pele do seu estudante, dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, você, não só como professor, navegando, mas também no modo estudante, para verificar se tem algum erro, alguma inconsistência, né? Se tem algum problema e também ir fazendo os ajustes aí de acordo com as necessidades. É interessante você chamar o líder da turma ou algum aluno que também exerce essa função de tutor dentro da turma, de ajudante, não sei, ou algum aluno que se responsabilize para dar uma testada na disciplina, na usabilidade dos recursos, ou peça para algum colega, ou para o seu filho testar, né, a usabilidade de alguns recursos da disciplina para ter certeza que vai estar funcionando tudo quando os seus alunos forem utilizar. É importante a gente prever dúvidas, antecipar algumas explicações, podem ser tutoriais, podem ser vídeos, mensagens, enfim, tem vários recursos aí para a gente fazer um perguntas já respondidas, né? Como faço para anexar um arquivo em PDF? Aí você já tem essa resposta pronta, né? Faça um arquivo de respostas e perguntas e respostas para rapidamente estar aí ajudando os seus estudantes. Passo 8, promover uma experiência agradável é fundamental para quem está planejando a sala de aula online. Então, dentro do planejamento, é importante que a gente pense nos alunos, principalmente, né, ao criar e expor os materiais, utilizando recursos visuais, audiovisuais, e principalmente imagens com boa qualidade, né, que sejam adequadas e que sejam fornecidos os direitos autorais também dessas imagens, a autoria, né, muito importante, e que sejam imagens que tenham, que sejam coerentes aí com o conteúdo. Trabalhar numa linha visual simples, não precisa poluir com um monte de coisas, com um monte de elementos, isso também pode dar uma confundida nos alunos, né, e que seja atrativo, que seja agradável aos olhos. Os materiais, então, como eu falei, precisam ser coerentes, né, com o conteúdo que está sendo trabalhado, e a questão da disponibilização dentro do ambiente, não colocar tudo de uma vez, né? Algumas coisas que já passaram, de repente, afastar do que está acontecendo, essa organização do ambiente virtual é importante. E dentro do planejamento também é importante a gente seguir uma coerência dos conteúdos, para que a gente possa disponibilizar isso de uma maneira mais organizada e que os alunos não se percam ou não desistam de continuar o curso ou a disciplina em função da bagunça, em função dessa, desse distúrbio visual, assim, que pode ser ocasionado por uma disciplina mal organizada. E uma coisa importante é a gente liberar aos poucos, né, as atividades,
as videoaulas, enfim, tudo, para que não gere uma poluição visual, não gere uma confusão para os alunos. Passo 9, importantíssimo para no nosso planejamento, é a escolha de recursos que sejam compatíveis com a nossa realidade. Então, a gente está aqui falando de professores de vários locais diferentes que têm realidades diferentes. Então, certamente, um professor de uma escola da periferia pode ter recursos diferentes de um professor de uma escola de um grande centro, né? Ou alguém que é professor numa escola que é rural, que tem limitações de internet, inclusive, de banda, né? Então, é importante a gente escolher recursos que sejam compatíveis com a realidade. E se perguntar sempre quais são os melhores recursos para essa turma, para esse estudante específico, né? Como é que eu posso fazer com que ele continue, né? E com que ele se engaje utilizando os recursos que são possíveis. Então, a gente tem uma infinidade de recursos e não adianta a gente tentar utilizar coisas que não vão funcionar para aquela turma ou para aquela realidade social, econômica específica, né? Então, a gente vai ter disponíveis muitos recursos, alguns são um pouco mais expositivos, alguns são mais interativos, outros são mais colaborativos. Não existe recursos bons e ruins, existem recursos adequados para aquele cenário, né? Muitas vezes você só vai ter a possibilidade de fazer um recurso expositivo porque aquela turma não tem de repente uma conexão muito boa, ou eles só conseguem conectar a internet em um determinado momento do dia, enfim, tem que tentar equilibrar o uso desses recursos e também para não saturar os alunos e toda hora eles têm que estar aprendendo a mexer numa ferramenta diferente. Bom, então a gente pode aí trabalhar com vários recursos, né, para entrega de conteúdos, podemos trabalhar com fóruns, entrega de arquivos, questionários, enquetes, jogos, chats. A gente pode também estar trabalhando com artigos, podcasts, e-books, webinars, animações, vídeos. Então, existe um mundo de possibilidades e é importante a gente saber avaliar quais as necessidades e qual infraestrutura aquela turma, aqueles alunos estão lidando, né? Estão inseridos. Passo 10, buscar engajar os seus estudantes. Essa parte ela é muito importante porque se os alunos animam e não se interessam, né, também é capaz de a gente não conseguir aí alcançar nossos objetivos, o nosso planejamento. Então, é importante utilizar algumas técnicas que chamem a atenção dos estudantes e envolvam eles na sua aprendizagem. Existem muitas técnicas de gamificação, que trabalha, né, com jogos para aprendizagem. É importante a gente tentar, alguns professores acham que é importante para a sua turma específica dar algum destaque por atividades realizadas, uma estrela ou alguma compensação, né? A gente gosta muito de ver as coisas dando um check, né, nas nossas listas, talvez esse check seja importante para o seu estudante. Usar algumas bonificações, né, em conclusões de tarefas, quando pertinente, obviamente, né, nem tudo precisa ter uma bonificação ou uma pontuação, né, a gente não necessariamente precisa ser assim. Fornecer desafios interessantes, né, durante esse percurso de aprendizado dos alunos. Uma coisa interessante também e legal é construir avatares, né, do professor, dos alunos, para que eles tenham uma interação, principalmente agora que a gente está isolado, né, nós estamos isolados uns dos outros, é importante a gente ter aí um pouco essa figura que pareça uma presença aí mais personalizada. E o passo 11 é importante e é essencial estabelecer canais de comunicação com os nossos estudantes. Comunicar e trocar experiências é cada vez mais fundamental, né? Existem diversas ferramentas, certamente você já conhece, que a gente pode utilizar para trocar ideias com os nossos estudantes, e isso deve estar previsto no nosso planejamento, né? WhatsApp, videoconferência, grupos do Facebook, os stories do Instagram e do Facebook, tem agora também stories no YouTube. Para a gente não deixar esse estudante se sentir isolado, se sentir sozinho e desamparado, sobretudo dentro da educação online. É muito fácil, às vezes, a gente ficar trabalhando num modo que a gente esquece que tem outros seres humanos ali do outro lado da tela, né? É importante a gente estar em contato com os nossos estudantes. É importante a gente estar aberto enquanto professor, estar disponível para conversar, para trocar ideia, para tirar dúvidas, esclarecer dúvidas. E também é importante que a gente delimite horários para essa disponibilidade. A gente, né, sabe que os professores também têm uma vida pessoal e os alunos também têm a sua vida pessoal, não só a vida de estudante, mas eles precisam também se divertir, se exercitar,
ter o seu lazer, né? E nós, professores, também. Então, é importante a gente delimitar esse horário de atendimento, de disponibilidade. Isso, estando no nosso planejamento, é essencial para que a gente possa criar um vínculo de confiança e de ajuda mútua, né? Sobretudo dentro do ensino online. Bom, eu agradeço a vocês aí pela atenção. Obrigada por assistir, essa nossa videoaula, e qualquer dúvida deixem nos comentários. Um abraço.